Bom dia para todos e todas. Na nosso encontro anterior, nós começamos a revisar aquele artigo, né, que na verdade é uma carta, e tinha ficado como atividade, cada um escreveu um resumo. Eu recebi resumo de quase todos, eu só não recebi do Bruno e do Yuri. Eu já li todos, mas não comentei ainda, então agora ao longo dessa semana eu vou fazer comentários individuais em cada resumo, com críticas e sugestões, e vou devolver para vocês o trabalho. É assim que funciona, né? E aí, semana passada nosso encontro foi curto, né? E isso fez com que eu não desse tempo de eu discutir com vocês uma proposta de trabalho. Eu acho que a melhor forma da gente aprender as coisas é fazendo. Por isso que eu propus a ideia de fazer o resumo, seguindo aqueles artigos de revisão que nós lemos sobre estilos e formas de artigos científicos. E eu acho que isso foi um início. Eu sempre tive a ideia de que desse início nós partiríamos por uma coisa um pouco mais ampla, vamos dizer assim, né? Um pouco mais avançado. Eu acho que isso tudo a conversa é meio que uma volta que eu estou dando para dizer que o objetivo sempre foi que a gente escrevesse um artigo, nós mesmos. E tem várias formas de fazer isso, né? A gente pode, cada um de nós, ter como atribuição escrever um artiguinho curto de 3 páginas, onde a gente vai discutir algum tema de escolha particular. Eu já fiz isso outras vezes com outras turmas, outros contextos, né? Cada um escreve o seu artigo. Ou nós podemos trabalhar em equipe. Eu acho que o momento, nosso contexto atual, pede que trabalho em equipe seja mais relevante do que o trabalho individual. Não que o trabalho individual seja menos importante. Então, o que eu queria fazer? Eu queria fazer uma proposta de trabalho de agora até o fim do curso. Eu queria propor que nós escrevêssemos um artigo, mas que não seja um artigo para deixar na gaveta. Eu quero propor que nós façamos o processo completo de leitura, redação, editoração, submissão e publicação de um artigo. Nós vamos publicar um artigo. Eu quero que vocês escutem a minha ideia e depois eu abro o microfone para colher opiniões de vocês, né? E a gente fazer isso aqui ter a cara da turma, não a minha cara que estou propondo, a cara de vocês, a cara da turma. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Como vocês devem estar vendo aqui, essa tela ela é um guia do que a Revista Brasileira de Ensino de Física tem desde 2001, que foi quando eles começaram a ter a edição digital. Eles também têm um guia desses, mais antigo, porém é tudo escaneado, né? Então, daqui para frente foi quando eles começaram a gerar os artigos em PDF e já colocaram online. Cada ano, por padrão, eles têm 4 volumes, e a menos 2020, né, como vocês podem ver, o ano não encerrou ainda, mas eles colocaram um único volume. Eu não sei se depois que o ano encerra, eles dividem isso em 4 volumes impressos. Para ser sincero, não sei como que vai ser. Inclusive, né, eu preciso dizer que esse ano é muito atípico. Mas, a princípio, só tem um volume aqui, e eles já estão abertos o volume 2021. Então, eu acho que isso aqui já encerrou dessa forma mesmo, com volume único. Mas, normalmente, são 4 volumes por ano. Para quem não conhece, a Revista Brasileira de Física é uma revista que nasce impressa e depois se torna também online, tanto é que ela tem o ISSN dos 2 formatos. E cada um desses, se você clicar aqui, você tem o índice do volume, né? E os textos podem ser submetidos pelo autor em português, em inglês ou em espanhol. As 3 línguas são aceitas pela revista. Eles sempre pedem, mesmo assim, que você submeta o título e o resumo em inglês e em português. Aliás,
em inglês, mais a língua que você escolheu publicar. Então, inglês, português, inglês, espanhol. Se você publicar em inglês, aí tanto faz. O segundo abstract você pode pôr em português ou em espanhol, tanto faz. Então, sempre o texto é bilíngue e eles montam o índice para dar mais visibilidade para a revista. Esse índice é montado automaticamente pelo Cielo e ele é feito inteiro em inglês, mas aqui está escrito se o texto do artigo é em português, tá vendo? Às vezes vai estar escrito texto em português, texto em inglês, texto em espanhol. Espanhol é bem raro, mas tem, tá? Porque é feito para chamar também publicações da América Latina, enfim, tem todo um histórico por trás disso daqui. E os artigos são divididos, né? Então, aqui você tem cartas ao editor, que é sempre uma carta, e o que nós estamos analisando, aquele artiguinho que a gente está lendo, é uma carta ao editor. Então, encaixa neste formato aqui. Peter Schultz foi, aliás, um professor meu da Unicamp. Lendo agora, eu estou vendo, né, quem é dele. Não tinha visto todos. Depois tem artigos, que realmente são artigos, como o nome diz, mas a Revista Brasileira de Ensino de Física, ela tem um caráter muito peculiar, porque a ideia, como o nome diz, é ensino de física, mas que nem sempre cai para o lado pedagógico ou didático. Eles são uma revista bem ampla e, para muitas pessoas, a parte do ensino de física está simplesmente em você ter a oportunidade de publicar um artigo seu enquanto você é estudante, numa revista de mais fácil acesso. Eles julgam, basicamente, a clareza do texto, a formalidade, se não tem erros crassos, se não tem equívocos, né? Mas eles não julgam, por exemplo, mérito com relação a algo ser novo ou não. Isso não faz parte do editorial deles. Então, não existe o compromisso de um artigo de pesquisa inédita. Claro, você não pode plagiar ninguém. Mas você pode, por exemplo, e eu falo isso meio que já falando um pouco sobre mim, você pode, por exemplo, pegar uma conta que se faz em sala de aula e que você não acha publicada em lugar nenhum, e que nenhum livro abre, né? Por exemplo, eu já vi vários artigos assim. Você pega um artigo, um livro de mecânica quântica famoso, e tem uma passagem obscura que semestre após semestre o professor sente que os alunos enroscam ali, e você fica 2 horas na sala de aula abrindo aquela passagem. Então não é uma coisa que os alunos vão fazer sozinhos, então não tem aquela questão de ter o desafio do aluno completar aquela lacuna por si só, porque é uma barreira muito grande para ele transpor sozinho. E você, como docente, é que fica a cargo de todo semestre repetir a mesma conta. O que às vezes as pessoas fazem? Publicam um artigo abrindo essa conta passo a passo. Então, isso é super válido, essa é uma das coisas que vocês podem encontrar aqui na Revista Brasileira de Ensino de Física. Entre outras, tem também roteiros experimentais para experimentos de vários níveis, experimentos de demonstração em física, experimento de laboratório de graduação, de laboratório de ensino médio. Tem discussões sobre conceitos já bem estabelecidos de física. Então, assim, é uma revista muito ampla, de escopo muito amplo, tá bom? E por isso que eu fico bem confortável em dizer que nós conseguiríamos publicar, provavelmente, com muita certeza, nós conseguiríamos publicar algo nessa revista. Mas o quê? Eu acho que nós temos uma chance, não só de publicar um artiguinho aqui, artiguinho não no sentido de menosprezar a revista, mas no sentido de ser um trabalho simples, mas mais do que isso, nós temos a oportunidade de deixar a marca da nossa turma. A primeira turma desse curso no programa de pós-graduação em Física da Unifal. E para isso, nós teríamos que pegar o que nós estamos estudando e pôr em prática. Então, a minha proposta é de escrever um review, né, uma revisão, sobre como estruturar um bom artigo científico, mas não repetir o que já está feito. Porque nós já lemos bons trabalhos sobre isso, tanto é que nós estamos discutindo esse tema. Mas citar estes e talvez até outras fontes de trabalho e compará-los com o que existe aqui.
Da mesma forma que nós abrimos esse arquivo que nós lemos, essa carta ao editor, que se eu não me engano é a carta ao editor da edição, dessa edição aqui. Não, da edição do volume 23. Ou é um desses aqui. Então, não só fazer isso, mas assim, deixa eu ver se eu consigo clarear. Nós poderíamos escolher, nós somos o quê? Umas 6 pessoas? Então, agora aqui nós estamos 7 comigo, né? Nós estamos em 6 online. Eu acho que esse é o tamanho da turma. Assim. Nós poderíamos pegar, no mínimo, 3 artigos cada um. Quem conseguir ler mais, talvez, leia mais. Mas nós poderíamos pegar, no mínimo, 3 artigos cada um, escolhidos aleatoriamente dessa amostra aqui. Né? Tem milhares de artigos aqui. Nós poderíamos escolher aleatoriamente, pelo menos centenas, né? Eu falei milhares, pelo menos centenas. Aleatoriamente, 3 artigos cada um. 3 artigos que nós ficaríamos confortáveis em ler. E aí, ler esses artigos não com o ponto de vista de... Não com o ponto de vista de quem está tentando aprender o que o artigo está passando, mas com o ponto de vista de um avaliador. Nós somos revisores de texto. E nós leríamos esses artigos como se nós tivéssemos o trabalho, se alguém tivesse contratado a gente para pegar um artigo e revisar se está seguindo aquelas recomendações básicas de como se publicar um artigo científico. E tentar quantificar isso. Tentar colocar em números. Por exemplo, da nossa amostra, quantos artigos seguem recomendações básicas com relação à legenda de figura? Teve algum outlier? Teve alguém que se destacou por uma legenda muito ruim ou muito boa? Teve alguém que fez alguma coisa diferente nesse aspecto? Mesma coisa para resumo. Todos os resumos tinham o resultado no resumo? Todos os resumos eram claros? Introdução. Todas as introduções seguiam aqueles itens da lista de você amarrar bem com o que você vai fazer, a pessoa entrar ali sabendo, ciente do que vai acontecer, e depois amarrar a conclusão com a introdução? Quantos artigos cumpriram isso? Né? Coisas quantitativas, não qualitativas. Coisas que a gente consegue medir mesmo. Classificar. E aí, escrever sobre isso. Olha, esse artigo foi escrito no âmbito de um curso de comunicação científica dentro de uma pós-graduação, e nós pegamos o que nós aprendemos, a turma pegou o que aprendeu, e escolheu essa amostra aleatória de artigos da Revista Brasileira de Ensino de Física para ver quem se enquadrava. Aí a gente pode até citar, sem nomes, a gente pode citar só o DOI num abstract para dar a lista os nossos dados, né, por a nossa tabela de dados, e fazer tudo anônimo, né, não ficar pondo nome de autor, de outras pessoas que podem ficar ofendidos com o nosso trabalho, até porque a ideia não é essa, a ideia é fazer uma análise crítica de adequação, né. Por exemplo, outro quantitativo poderia ser tempo verbal, separar em categorias. Artigos que escreveram inteiro na terceira pessoa impessoal. Ou então, artigos que usaram primeira pessoa em algum momento. Quantos desses artigos tentaram mexer com a ordem temporal, falando a introdução e a revisão bibliográfica, a introdução no futuro, a revisão bibliográfica no passado, entendeu? Esse tipo de coisa que nós lemos naqueles artigos. Então, a ideia seria, nós como equipe, desenvolvermos um cronograma, desenvolvermos uma metodologia com quantitativos que nós poderíamos querer medir, selecionar a amostra aleatória de artigos, dividir entre nós, aí nós vamos ler esses artigos, trazer os quantitativos, produzir os gráficos
e escrever o artigo. E submeter, óbvio. Nós temos 5 encontros ainda para fazer. Esses 5 encontros vão acontecer. Agora nós temos, esse é o 11º, né? Então são 5 com esse. Depois nós temos o próximo semana que vem, e mais 3 depois do dia 15 de janeiro, quando voltarem as aulas. Então nós teremos bastante tempo, claro, eu não quero que ninguém trabalhe durante o intervalo de fim de ano, mas a gente tem tempo de conseguir ir lendo e tomando notas, né? Desde que a gente não deixe para a última hora. Essa é a minha proposta. Agora eu quero abrir para vocês me dizerem o que acham e me ajudarem a planejar essa atividade. Palavra de vocês. Quem quer falar primeiro? Quem quiser falar pode ou falar direto, porque pelo silêncio acho que não tem muita disputa. Se não, é só clicar no levantar a mão, que eu passo a palavra. Eu achei bem interessante a tua proposta. Só fiquei com uma dúvida, talvez, que vai ser de todos, na parte escrita, que eu acho mais difícil várias pessoas escrever o mesmo texto. Como que seria para chegar num texto final? Ótimo, Isabela. Perfeito que você pescou essa dificuldade. Isso acontece nas colaborações, nos grupos de trabalho grandes, e o que se faz é a gente se reúne para falar um pouco sobre o que se espera do texto, né, o estilo da escrita, e pode ser dividido de várias formas. Pode ser dividido por tópicos, então cada um escreve sobre um tópico, e depois você precisa de alguém com um cargo de redator que leia e costure tudo. Depois volta para o grupo para dar pitaco, né? Para fazer pequenas correções e sugestões. Então, isso é uma forma de fazer. Outra forma de fazer seria por sessão. Então, não é que cada um trabalhou num tópico. Todo mundo trabalhou em todos os tópicos, mas na hora de escrever, a gente junta essas anotações e cada um fica responsável por uma sessão mesmo. Eu, pessoalmente, eu acho isso interessante, mas depende muito do tipo de artigo que a gente está escrevendo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de como poderia organizar, uma sugestão, não um exemplo, uma sugestão. Nós poderíamos ter vários quantitativos, várias coisas que nós queremos medir. Aí, nós criamos uma tabela para ser preenchida, isso faria parte da nossa metodologia, e cada um de nós leria aí no mínimo 3 artigos, quem conseguir ler mais, quem não conseguir precisa dar conta desses 3. E preenche essas tabelas e toma nota. Como a tabela foi feita de comum acordo entre todos, uma vez preenchida, qualquer um de nós saberia interpretar a tabela de qualquer um dos quantitativos. Aí, por exemplo, a Isabela pode ficar responsável por ver adequação às sugestões, né, não são normas, mas as sugestões de legendas de figura, por exemplo. Aí você pega a tabela que todo mundo ajudou a preencher, inclusive você, e você vai trabalhar nisso. Você vai escrever a seção que vai discutir este quantitativo e fazer os gráficos desse quantitativo. Outra pessoa poderia pegar, por exemplo, a parte de verbo, a parte de narrativa. Outra poderia pegar a análise das seções, da introdução, da conclusão, né? Aquele artigo que nós lemos, ele tem várias tabelinhas, uma para cada área do artigo. Então, aquilo podia ser nosso ponto de partida. Criar uma avaliação onde nós poderíamos avaliar se, mesmo sem nunca ter lido aquele artigo de revisão que ensina o que tem que ter em cada elemento, se essa nossa amostra se adequa àquelas sugestões. Por exemplo, se as pessoas já estão escrevendo com esse formato ou não.
se é uma coisa difundida ou não dentro dessa amostra. E aí cada um escreve sobre uma seção, né? Análise da introdução, análise do resumo, análise da conclusão, alguma coisa assim. Então, tem várias formas de dividir, Isabela. A gente tem que chegar numa conclusão de como nós faríamos. Mas, inevitavelmente, vai chegar num ponto onde uma pessoa tem que pegar e amarrar tudo. Pode ser qualquer um de nós, qualquer um, pode ser um de vocês, mas vai chegar nesse ponto. Entendi. Essa abordagem que você falou é interessante. Todo mundo contribuir com as partes, né, como um todo, mas no final cada um se responsabilizar por um tópico específico. Essa eu acho bem interessante. Thales levantou a mão. Vai lá, Thales. Eu queria saber a data. Não entendi muito bem para quando seria. Bom, seria para começar agora e para esse ser o nosso foco de agora em diante. A parte de redação. E até o final do curso seria enviar o artigo? Isso, seria estar pronto. A gente poderia fazer de um jeito que nós enviaríamos esse artigo. Deixa eu ver quando. Eu acho que as aulas voltam dia 20 de janeiro. Então, 20 e 27 nós temos 2 encontros. Seria mais ou menos até o fim de janeiro para enviar. Porque assim, é para ser uma coisa bem simples, gente. Ninguém está querendo revolucionar nada aqui, né? É para ser uma forma da gente treinar essas habilidades de organização, de trabalhar em equipe, e ver que se a gente fizer bem focado, sai. Se precisar de mais tempo, a gente faz com mais tempo. Aí o curso encerra e a gente combina de continuar conversando pelo Slack ou se reunindo aqui para terminar qualquer discussão que esteja faltando. Mas eu acho que é um negócio legal, porque, principalmente para os estudantes iniciantes, legal ter um artigo de um trabalho desse. Assim, já é um pontinho a mais no seu currículo, né? Para quem quer ir para um doutorado depois, por exemplo. Eu acho que é um trabalho que vale a pena investir. Vale a pena. A questão também é verificar qual data, né? A partir de quando pegar isso. Está preocupado com os nossos cronogramas da universidade, Thales? Não, a data que eu estou falando é dos artigos que forem ser utilizados. Por exemplo, para definir, nós analisamos dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos. Legal, isso faz parte da metodologia. É uma boa pergunta. Porque a questão ela muda, né? Dos antigos para os mais novos, o modo de escrever. Só isso mesmo, eu concordo. E não estou preocupado, não. Eu não sei o que é férias há muito tempo, eu acho que os nossos colegas também não. Eu tô louco para ter férias. Nossa, eu tô babando, porque eu não tenho há muito tempo também. Olha, eu gostei da sua sugestão, Thales. Eu acho que nós poderíamos focar de 2015 para cá, até 2009, né? 5 anos, 15, 16, 17, 18, 19. O que vocês acham? O Rafael levantou a mão, quer falar alguma coisa, Rafael? Oi? Você levantou a mão? Não levantei não, professor. Ah, tem um íconezinho de mão levantada. Eu não sei se pertence ao Thales ou ao Rafael. É estranho, não acostumei com isso aí. Não levantei não. Eu levantei, mas... aqui eu tenho que escrever abaixar a mão, foi mal. Baixei. Era seu. Nossa, por que ele não põe do lado do nome, né? Ele põe tão longe o ícone. Parece que pertence ao nome do outro lado. Tá bom. E aí, o que mais vocês têm de sugestão para mim? Essa ideia anima vocês? É uma coisa que vocês topam se dedicar ou vocês querem fazer de outra forma? Eu quero a opinião de vocês. Eu não estou
Eu estou fazendo uma proposta, isso aqui, não achem que vocês não têm outra alternativa que não seja essa que eu propus. A gente vai fazer alguma análise gráfica? Ou vai ser só mais comentários em torno dos artigos que a gente analisar? Eu acho que depende do quantitativo, né? Depende do que a gente está medindo, do que a gente está contando. Normalmente, contar quantos de cada tipo tem, fica bem representado na forma de histogramas, mas nem sempre isso é verdade. Então, depende muito. Depende muito do resultado que a gente vai ter. Às vezes não vale a pena fazer um histograma porque todo mundo cai dentro da mesma categoria, por exemplo. Aí você só fala da amostra toda, tantos ficaram dentro, nenhum, entendeu? Só teve um outlier, só teve um que foi para fora. Então, depende muito de como esses dados vão vir. Mas eu queria que vocês interagissem mais. Eu queria que fosse... eu queria que vocês vestissem a camisa, assim. Eu queria que vocês combinassem talvez de se reunir com ou sem a minha presença e discutir ideias. Eu tô aqui hoje, discuto ideias hoje também, mas eu não queria que fosse... Como é que eu vou explicar? Eu não queria que fosse algo assim, nossa, o professor pediu para escrever um artigo, tá, eu tenho que fazer isso em algum momento. Não, assim, todo mundo tem seus afazeres, lógico, mas eu queria colocar essa proposta de uma forma, eu queria que ela envolvesse coisas que fossem motivantes para vocês, que vocês ficassem animados de fazer por motivos X, né, por motivos pessoais ou profissionais, mas que empolgasse mesmo fazer um trabalho bacana, porque vai ficar registrado. E aí não vale a pena a gente fazer um negócio, por mais que seja simples, acho que esse é o ponto, por mais que seja simples, eu queria que fosse algo que não fosse assim, pro forma. Nós estamos fazendo porque o professor mandou. Eu queria saber o que eu preciso fazer para vocês comprarem essa ideia de mim e realmente fazerem disso um trabalho de vocês. O que eu posso fazer? Eu, particularmente, eu gostei da ideia. Eu tô empenhada em fazer, achei legal. Só definir como fazer, quais artigos vamos ler, quantos artigos cada um. Mas eu gostei da ideia. O que eu queria evitar é que nós ficássemos lendo os artigos, sabe? Vamos... eu estou olhando para a lista, gostei desse, gostei daquele. Mesmo que seja só pelo título, eu queria que fosse verdadeiramente aleatório. Então, o que eu vou fazer se nós fecharmos, se todo mundo concorda em fazer em 2015 para cá, eu faço um jeito de sortear aleatoriamente, baseado no número do artigo. Então, se a gente entra num artigo aqui, vamos pegar um desse aqui, está em inglês. Eu acho que eu tenho que abrir o PDF. Ih, deu problema no PDF da revista. Mas cada artigo tem um número, tá? E aí, com o número, eu consigo gerar o link para ele. Estava pensando nisso outro dia. Então, eu posso fazer uma tabelinha de Excel mesmo, que sorteia os números dentro desse intervalo de anos, e aí eu só venho aqui, extraio os artigos e ponho numa pasta. Aí a gente combina de ler aqueles, porque foram escolhidos aleatoriamente. Pode ser assim? Entendi, melhor. É isso aqui, ó. Tá? Esse número aqui é um número único que identifica. Então, ele sempre começa com o ano, então a gente sempre sabe o ano, né? E depois tem 4 algarismos pequenininhos aqui. Então, simplesmente o que eu vou fazer tá aqui, ele aparece no final do DOI da revista. O que eu vou fazer é gerar isso aleatoriamente, dentro de cada um dos anos. Eu tento distribuir por igual. E aí eu monto essa lista
e coloco ela numa planilha para gente, faço um download de todos e ponho no Google Classroom, sabe? Certo. Pode ser assim? Por mim, ok. O que mais? Eu vou deixar marcado que meu silêncio é consentimento. Tá bom, Thales. Ótimo. Está marcado. O Thiago tá falando no chat que ele criou um grupo no WhatsApp já, para poder discutir. Tá bom, Thiago, eu acho a iniciativa super válida, mas eu queria lembrar a todos, vocês podem, tá? Por favor, eu vou fazer uma crítica construtiva, mas eu não quero que vocês interpretem mal. Mas assim, a gente está acostumado a usar o WhatsApp porque é um negócio fácil, né? Tá na mão, tal, a gente pega e usa. Mas tem que lembrar que nós temos o canal no Slack que funciona exatamente igual ao WhatsApp se você tiver o programa do Slack instalado no celular. E a vantagem é que como o Slack ele é feito para o mundo acadêmico, tudo que você faz lá fica registrado, incluindo os arquivos que a gente troca, PDFs que a gente manda de um para o outro, tudo fica registrado lá, enquanto que no WhatsApp as coisas vão sumindo com o tempo, né? Principalmente os arquivos e as imagens. Então, fiquem à vontade para usar a ferramenta que vocês se sentirem mais confortáveis. Pode usar o WhatsApp. Só fiz essa sugestão do Slack porque realmente nós usamos pouco ao longo desse semestre e eu não acho que ele cumpriu o papel dele, todo o potencial que o papel dele tem para cumprir. Mas, de novo, fiquem à vontade. O que mais? O importante é se organizarem. Vocês se organizando em torno de uma coisa que todo mundo concorda, tá ótimo. Professor, eu não entendi bem, Mislene está falando. Será um único artigo? Isso, Mislene. É um único... Ô, Mislene, pode ligar o microfone, tá? Pode falar. Sim, é um artigo só. Nós vamos fazer um trabalho em equipe. Cada um vai fazer a sua parte. A gente vai dividindo as tarefas e depois agregando, dividir e agregar, até chegar no trabalho final. Mas isso sem que cada um escreva o seu artigo. O resultado final é termos um artigo único. A gente não vai analisar, né, questão de conteúdo, essas coisas, vai analisar mais a disposição dos constituintes do artigo. Não vai precisar entrar em interpretação de algum conceito que pode estar errado, esse tipo de coisa. Não, esse não é o nosso objetivo. Que pode também ficar confuso, né? Porque vai ter artigo de vários assuntos. Isso pode ser considerado antiético, inclusive. Né? Não, a ideia não é mexer nesse vespeiro. Deixa eu compartilhar a tela com vocês do artigo que nós estávamos lendo. Acho que está nesse aqui. Então, esse aqui é um dos artigos que nós lemos, e do Ecarnot, sob o nome do autor. E assim, esse artigo é bem legal porque eu gosto da forma como ele organiza as coisas em tabelas. Assim, então, introdução. Né? Então, ele está falando do tempo verbal na introdução. Depois, o que você espera encontrar nos métodos. Claro, nós já discutimos isso. A gente sabe que isso aqui não está escrito em pedra. Então, nós não temos que pegar todos esses itens, até porque tem itens daqui que não se aplica a física. Não se aplica a ensino de física, principalmente. Mas eu acho que nós podemos fazer semelhante. Nós podemos, a partir deste artigo e dos outros que nós lemos, e até de outros artigos que nós possamos encontrar na literatura, que vocês possam levantar, nós poderíamos produzir tabelas como essa, onde
cada linha dessa é um quantitativo. É uma coisa que a gente quer identificar se está sendo feito ou não. E a gente cita a referência, a gente não inventou, né? O autores tal, tal e tal propõe que, por exemplo, que a introdução use essa variação de tempo de escrita. Ok. É a sugestão dele. Ok? Da nossa amostra, quantos artigos seguiram algo assim? Né? E aí a gente cria um quantitativo, cria uma medida para cada item, ou para cada tabela, ou para cada conjunto de itens, né? Isso a gente tem que discutir. Então, eu imagino, eu visualizo o nosso artigo como tendo tabelas semelhantes a essas, tudo em português, tá? Nós vamos escrever em português, já deixo isso claro. Então, semelhantes a essas, e onde nós possamos dizer assim, ó, estamos buscando isso, está aqui na tabela o que nós estamos buscando, em cada artigo que nós lemos, e está aqui o que nós encontramos. É isso, tá? É um jogo de busca dos 7 erros. Nós vamos ler os artigos buscando essas coisas, contabilizando e tentando expressá-las em gráficos e tabelas, e depois que nós tivermos esses resultados em mãos, a gente discute, né, e vê se a gente consegue interpretar, fazer sentido disso, alguma coisa assim. O que vocês acham? A gente avalia tudo, até, por exemplo, o título, sabe? Como ele dá a sugestão aqui, o abstract, tá vendo? Elementos do título. Pode ser assim? Pode. Aquele artigo que a gente avaliou na última aula, né, do resumo, ele é um bom exemplo, né, de como não fazer. Eu não gostei, na verdade, muito do artigo. Achei muito, assim, o título, para começar, parece que ele vai fazer uma abordagem bem mais ampla, né? Exato. Mas ele tem alguns pontos, na verdade, ele vai em um ponto praticamente só. Aí depois ele coloca uma coisa mais específica de física, mas no começo ele nem falou que ia falar disso. Achei estranho. E aí, exato, então, por exemplo, nós temos coisas quantitativas para medir, mas nós também podemos ter alguns itens qualitativos. Por exemplo, nós podemos ter itens qualitativos de coerência. A gente lê o artigo e fala, ó, o título tem todos os elementos que se espera do título, mas não bate mesmo com o que foi feito. Sim. Então, nós encontramos ali alguns artigos, porque lembrem-se que só porque você pode contar quantas coisas se encaixam numa categoria, não quer dizer que a categoria é quantitativa, porque se o seu critério ele é subjetivo, como, por exemplo, coerência é um critério que é subjetivo, porque o que pode ser coerente para mim e para você a gente pode ter um entendimento geral, mas acaba tendo sutis diferenças. Então, isso é um outro tipo de critério, é um critério mais qualitativo, ele qualifica o negócio como sendo coerente ou não, e aí a gente conta, continua. Só porque contou não quer dizer que o critério não é qualitativo ainda, né? Então nós poderíamos ter, a questão toda é nós nos estruturarmos. Então, o que eu começaria? Começaria assim, ó, vamos atribuir tarefas para a semana que vem. E aí nós vamos registrar essas tarefas lá no Classroom. Por exemplo, a minha tarefa vai ser gerar a amostra dos artigos, aleatorizada. Tá? Essa vai ser a minha tarefa. Aí, eu acho que a tarefa de vocês poderia ser conversar entre vocês, como grupo, antes da gente separar ainda, mas como grupo mesmo, e tentar chegar numa primeira proposta, pelo menos, dos qualitativos. Quais são as coisas que nós vamos tentar identificar qualitativamente, ou seja, são critérios objetivos, é assim ou não é? É bem claro. E o que for subjetivo, nós colocamos como critérios... Desculpa, eu falei errado, eu falei os qualitativos, não, eu quis dizer os quanti. Então, os objetivos, os critérios objetivos, nós colocamos como quantitativos. E os critérios subjetivos, se tiver algum, nós colocamos como qualitativos.
Vamos tentar fazer essa lista, seguindo essa estrutura desse artigo, separado por seção, né? Título, resumo, introdução, materiais e métodos, quando tiver, revisão bibliográfica, discussão e conclusão. Ok? E também elementos flutuantes, né? Como tabelas, gráficos e equações. Também importante. Veja que nós não estamos em lugar nenhum aqui colocando normas, ok? Que normas são coisas muito claras. Por exemplo, se a gente pegar a ABNT, tá claro o que tem que ter. Só que essas revistas não exigem a ABNT para ser publicado. Elas não exigem norma quase nenhuma. Então, é mais uma questão de avaliação de estilo mesmo. Tá? Vocês concordam com essa atribuição de tarefas? Aí vocês teriam que se organizar pelo WhatsApp, pelo Slack, como vocês quiserem. Vocês teriam que se organizar para poder discutir melhor isso. Chegar algo parecido com essas tabelinhas aqui, né? Com o que é que a gente pode medir e de que referência vocês tiraram. Também podem ler para procurar outras referências. E aí? Nossa, que silêncio. Internet caiu. Concordo. Topo. Tá bom. Tá bom. Eu entendi que o silêncio foi consentimento, como disse o Thales. Professor. Diga, Thiago. Então, eu acho muito legal a ideia de produzir esse artigo. E uma coisa que a gente fez agora, a gente fez um artigo mais ou menos nesse modelo, né, de colaboração, e uma coisa que a gente percebeu que deu muito certo foi ter um dia, né, um dia e um horário marcado para reuniões, independente de ter uma tarefa ou não ter uma tarefa, a gente se reunir e ver como está o andamento, ver se a gente está no caminho certo, né? A gente viu e isso ajudou bastante. Às vezes reunia 15 minutos, né, ali na semana, porque não tinha muita coisa para falar, mas isso ajudava ajudava a colocar o andamento em ordem, sabe? Isso foi bem legal. Eu acho ótimo, Thiago. E assim, nós vamos manter esse encontro, obviamente. Então, aqui também é esse espaço. Mas vocês fiquem à vontade para criar o espaço de vocês. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque meu computador tá... Quer ver? Eu preciso... É um probleminha técnico aqui. Eu quero mostrar meu Slack para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele carregar inteiro. Tava faltando coisa na tela dele. Aqui, carregou inteiro. Legal. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar por que eu... Ver se eu consigo convencer vocês a usar o Slack. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, por exemplo, eu tenho vários grupos aqui no canto, né? Vários grupos de trabalho. Então, cada um é um experimento. Eu tenho aqui do Dune Brasil, eu tenho do Dune geral, que tem quase 700 participantes. Tem aqui do outro experimento, que é o SBN, né? Também bem grande. Tenho aqui do meu grupo de pesquisa teórica de Campinas. E tem aqui o nosso, que teoricamente é da pós como um todo, mas por enquanto só a nossa turma usou. Então eu tenho aqui os canais, né? E aí eu tô com esse canal aqui com todos, que eu posso adicionar pessoas e tal. Mas eu posso, por exemplo, fazer um bate-papo. Então eu posso vir aqui, vou mostrar para vocês. Então eu vou chamar aqui, sei lá, a Isabela, só para dizer que eu tenho
Ó, eu cliquei 2 vezes. Eu vou chamar aqui, por exemplo, a Isabela e aí ele já carrega a última conversa com ela, mas eu também posso chamar aqui o Rafael. Tá vendo? Então, já vira uma conversa em dupla. Essa conversa, ninguém mais está vendo. Só essas 3 pessoas. Mas sabe o que é mais legal? Aqui no canto eu tenho um telefoninho, ó. Se eu clicar aqui, eu consigo... apesar que aqui ele está falando para mim que é... Ah, tá, ele não faz com mais pessoas. Deixa eu ver. Ah, tá bom. Acabei de descobrir uma limitação. Eu posso ligar... Queria mostrar para vocês que você pode ligar para as pessoas por aqui, né? Então, eu falei que ele funciona exatamente igual um WhatsApp. Deve estar tocando lá no computador da Isabela, tá vendo? Não precisa atender. A vantagem, quando você faz isso, fica gravado. Só que agora eu fiquei triste, porque eu achei que eu podia fazer com várias pessoas, mas não posso. Só posso fazer chamada em grupo. Só posso fazer chamada em grupo se for pago. Mas outra coisa que você pode fazer aqui, por exemplo, como todo mundo é aluno da Unifal, nós temos o Google Meet pago, com gravação ilimitada. Então, vocês podem se reunir via Google Meet, alguém grava e posta a gravação aqui. Porque uma coisa que tem, mesmo na versão gratuita, é infinito espaço. Então, se eu venho aqui, por exemplo, aquele artigo que eu postei para vocês, ó, para vocês lerem, ele vai ficar para sempre aqui. E, na verdade, você consegue vir num grupo, ó, nosso grupo tem link no Google Meet, então vocês podem fazer isso. Quem criar um subgrupo para falar do artigo pode colocar o seu link do Google Meet aqui, pode ver os participantes, né? Mas aqui você consegue ver, por exemplo, todos os arquivos desse grupo. O WhatsApp não faz isso por você, isso aqui não some nunca, né? Você pode ver todas as conversas mais importantes, você pode... Bom, membros tudo bem, mas... Assim, você tem esses resumos, enfim. Isso aqui é feito... Quem criou isso daqui, criou para trabalho acadêmico em equipe. Isso foi feito para trabalho universitário. Então, ele tem o que o WhatsApp tem, mas tem mais coisas. Infelizmente, o WhatsApp é 100% gratuito, e esse aqui ele é gratuito, mas tem algumas funções limitadas. E eu não tenho como mostrar para vocês, quer dizer, até acho que eu tenho. Espera aí. Vou ligar minha câmera momentaneamente aqui. O aplicativo do celular, vamos ver se ele mostra. Ah, ele está borrando esse efeito de borrar a tela. Ele não deixa eu desligar isso agora? Era assim, ou eu... Tem jeito sim, é só ir nos 3 pontinhos do lado de apresentar agora e alterar plano de fundo, eu acho. 3 pontinhos. Olha, obrigado. Nenhum plano de fundo. Pronto, agora vocês estão vendo meu quarto. Ó, tá aqui o aplicativo, ele parece mesmo um aplicativo de WhatsApp, e se eu selecionar, porque eu tô supondo que vocês não têm o aplicativo instalado aí, né? Então você tem tudo que tem naquela tela, incluindo poder entrar numa conversa com alguém e fazer a chamada daqui. Então fica a dica. É uma coisa que substitui outras ferramentas? Não. As ferramentas são assim mesmo. Infelizmente não existe uma ferramenta 100% completa, né? Deixa eu me colocar num pôr do sol aqui, deixa eu ver. Pronto. Não existe uma ferramenta 100% completa, gostei, que você adota ela e já fala assim, não, eu não preciso de mais nada. Ó, fui para a praia agora. Não existe isso. Toda ferramenta tem prós e contras. Então, escolham as ferramentas que tornem vocês mais produtivos. Por exemplo, por que eu sei LaTeX?
Eu uso LaTeX, eu já dei curso de LaTeX, eu defendo o uso de LaTeX para editoração, e mesmo que vocês não saibam LaTeX, eu me comprometo a escrever o nosso artigo em LaTeX. Aí quem quiser aprender, eu posso dar umas dicas, né, posso ajudar. Mas eu tenho Word no computador. Eu não sou aqueles malucos que falam assim, nunca mais vou usar o Word porque eu sei LaTeX. Isso não faz sentido para mim. O Word é bom em umas coisas e o LaTeX em outras. Eu não consigo substituir o Word por completo. Eu tenho as ferramentas que me tornam mais produtivo. Então, se eu preciso das duas, porque ora uma me torna mais produtivo e a outra, ou outro momento, outra ferramenta me torna mais produtivo, eu vou usar as duas. Para mim, funciona assim, tá? Gostei, eu me vi na praia. Não tenho férias, mas eu me vi na praia. O Thiago está falando assim, né? Para correção, o Word é melhor. Por exemplo, o Word, ele tem funcionalidades hoje que são muito avançadas, que a maioria das pessoas não sabe usar. Eu estou aqui no Linux, mas eu tenho Word. Né? Eu rodo aqui uma máquina virtual e eu tenho Word da Microsoft. E, para quem não sabe, em 2021, a Microsoft prometeu lançar o Office para Linux. Então, estou esperando ansiosamente para comprar uma licença do Office para Linux. Por quê? Porque, por exemplo, o Word tem gerenciamento bibliográfico automático, igual do LaTeX. Muitas pessoas não usam, fazem referência na mão, depois esquece uma referência e toma bronca da banca. Tem gerenciamento automático de referência. Tem estilo automático de referência. Tem gerenciamento automático de equações, de tabelas, de gráficos. Você não precisa ficar numerando essas coisas na mão, no Word, assim como no LaTeX. Outra coisa, o Office inteiro, já tem 10 anos que tem isso. O Office inteiro permite você escrever equações em LaTeX. A Microsoft se rendeu, ela falou assim, eu não tenho que manter o meu formato de equações que só eu tenho. O LaTeX é tão difundido com os seus comandinhos, então quando você está no Office e você põe inserir equações e ele abre o campo, tem gente que fica lá catando milho, clicando em cada símbolo. Mas se você sabe LaTeX, é só sair digitando os comandos dentro do Word. Ele vai gerar a equação para você. Então tudo isso me diz que assim, não existe... Existem ferramentas ruins? Existem. Tem um monte de programa que se propõe a ser como o Word e não é. Tem um monte de substitutos para o LaTeX que se propõe a ser um substituto, mas não consegue. Então, assim, tem coisas, tem um leque de ferramentas, mas eu não tenho por que escolher uma em detrimento das outras. Eu escolho para cada coisa algo que me torna produtivo naquele momento. Tá bom? Todos satisfeitos com a tarefinha da semana que vem, então? Vocês vão se organizar? Isso, overleaf. O Rafael falou bem. Então, o overleaf é muito bom para correção, sim. Principalmente para escrever em inglês. Para português, eu confesso que eu não testei ainda como é que é a mudança para o nosso dicionário. Mas o overleaf é essa LaTeX editado na nuvem, né? E o corretor dele para inglês é muito bom. Inclusive, conforme nós começarmos a nos organizar ao redor da redação do texto, eu vou usar o overleaf, para todo mundo conseguir ir vendo conforme a gente vai juntando os pedaços. Diga, Rafael. O overleaf é muito bom para corrigir o português também, o dicionário deles é muito bom, porém você só consegue compartilhar com uma pessoa o documento. Você não consegue compartilhar com mais de uma. Para compartilhar com mais, tem que ser algo premium, eu acho. É fato, mas você pode tornar o documento público. Ah. Pode tornar o documento público. Então tem isso. Outra coisa que nós podemos fazer, eu posso ensinar vocês a usar o GitHub. E aí a gente sincroniza o documento pelo GitHub ou pelo próprio Google Drive, sabe? E todo mundo vai editando localmente, não precisa do overleaf. Mas dá para tornar o documento público. Aí ele não está compartilhado, mas todo mundo pode ver, pelo menos. É só não passar o link para mais ninguém vai ter o link para chegar lá e ver, né? É aquele público, porém restrito, né? Só quem tem o link acessa, dá para fazer isso. Tá bom?
Sim, professor, você vai criar o grupo no Slack? Eu? Não, Ou a gente pode... vocês já criaram no WhatsApp, gente. Eu não quero interferir. Se vocês acharem Ela é melhor usar legal o pra Slack, ficar tudo lá, né? Se alguém entrar depois, não precisa ficar colocando de novo, já vai estar lá. vocês mesmos podem criar, vocês sabem, né? Eu não Aham. sou o dono do Slack, o Slack não funciona assim. Uma vez que, assim, eu criei o canal nosso geral, né? Eu criei o nosso workspace, que chama da pós, e aí eu criei um canal que era o da nossa sala de comunicação científica. Vocês podem discutir tudo lá dentro. Ou vocês podem criar um canal privado, isso existe. Cria um canal privado e aí vocês adicionam na mão, ou rodam entre vocês o link, e podem me convidar ou não, tanto faz, se vocês querem ter um canal entre vocês, e fica tudo armazenado ali, Sim, tá? Mas, de certo. novo, as coisas, essas coisas, elas são complementares. Usem a ferramenta que torna vocês mais produtivos, tá bom? Tudo bem? Ok. Então tá, por mim tá bom por hoje. Quero saber de vocês. Tá bom por hoje? O que vocês querem fazer? Alô? O pessoal tá falando por mensagem. Ah, Eu acho que pessoal, liga o por mim tá microfone para bom, falar gente. comigo. Por mim tá tudo ok. Só a gente se organizar agora por mensagem e Tá bom, resolver. tá, beleza. Então é isso, vou encerrar a gravação e eu vejo vocês na semana que vem, tá? Me mantenham informados e atualizados. Ok. Até mais, professor. Até mais.